Bem-vindos a mais um Pod Fé, um programa que é de Deus, que veio para aumentar, fortificar, levantar a sua fé. O Espírito Santo manda e eu só obedeço. Hoje temos aquela convidada, aquela que é uma mulher de luz, aquela que aonde pisa, as pessoas sentem que chegou uma serva iluminada, ungida e guiada por Deus. Já já vocês vão conhecer quem é ela. Eu tenho o prazer de mais uma vez vos relembrar um dos patrocinadores oficial do nosso programa, que é a Pixeltech. Pixeltech, responsável por essas imagens de qualidade. E aquele não menos importante que é o Toques de Beleza com Fé, que cuida da beleza daquela que é a escolhida de Deus. E não se esqueçam, partilhem o máximo, partilhem, porque este conteúdo, estas partilhas estão a salvar vidas, estão a levantar pessoas. Não se esqueçam, mais uma vez, um lembrete que não é meu, mas sim do Pai. Porque a Bíblia diz: idem por todo o mundo, pregai o Evangelho. Ao se inscrever na nossa página, ao partilhar os nossos vídeos, você também está a pregar o Evangelho. Você também está a fortificar as outras pessoas. Metam likes, porque assim o YouTube vai sugerir a mais pessoas, tá? O Espírito Santo manda e mais uma vez eu só obedeço. Eu tenho a honra de apresentar aquela, como já tinha dito, que é uma grande serva de Deus. Ela que tem o nome de Cíntia Gurgel. Ela é serva de Deus, ela é advogada, é jurista. Ela mesma, melhor do que ninguém, vai se apresentar, porque ela também é uma mulher de muitos ofícios. A paz do Senhor, serva. Paz, Senhor, serva. Diante da tamanha apresentação, só me resta, de facto, primeiramente glorificar o nome do Senhor por estar aqui. Amém, amém. Bom, gostaria de fazer, como disse, a apresentação, está muito bem feita, acho que nem tenho mais palavras, senão acrescer uma única coisa, que para além de tudo isto sou também mentora do projeto Unidos contra a Violência Doméstica no Género, que é um projeto que visa ajudar mulheres vítimas de violência doméstica a então encontrarem ajuda para sair desta situação. Sou advogada, advogo há mais de 5 anos, não estou a fazer publicidade, porque o foco aqui é realmente falar de Deus, mas querendo glorificar o nome dele por causa deste grande feito, porque quem é advogado sabe que não é fácil, são muitos obstáculos que nós encontramos no exercício da nossa profissão. Sou filha de Deus, assumidamente filha de Deus. Para mim, a minha vida é totalmente para engrandecer o nome dele. Tenho muito orgulho de servir a Deus e ser, de facto, serva dele, como todos nós somos, não é? Amém, amém. Como é que surge essa caminhada com Cristo? Essa caminhada com Cristo surge durante a minha fase de licenciatura. Eu senti vontade e no espírito, algo dentro de mim chamava-me para ter estes momentos com Deus. Apesar de já desde a tenra idade conhecer Deus, não é? E frequentar a igreja e de facto vir de um lar em que era de facto uma regra, mas ainda assim a verdadeira essência como cristã surge na fase adulta, quando estava a fazer a minha licenciatura. Porque sentia que era preciso de facto entregar a minha vida para Deus. Já naquele momento sentia que havia essa necessidade. Se calhar previa que a caminhada exigiria de mim também ter conhecimento da palavra do Senhor, mais de qualquer coisa. Porque acredito que se queremos ter sucesso em alguma coisa que fizemos, primeiramente devemos colocar Deus no nosso barco. E assim foi comigo. Fui conhecendo paulatinamente a Deus. Tenho uma Bíblia que me foi oferecida pelo meu pai. E eu não largava aquela Bíblia durante o momento da licenciatura. E era, de facto, para mim uma bússola orientadora. E fui conhecendo. Principalmente, não é? Tenho que ser sincera, durante os momentos de exames, não é? Nas provas. Eu agarrava-me àquela Bíblia e lá dava tudo certo. Depois, então, da conclusão da licenciatura, foi um outro período que também precisei e senti, de facto, a necessidade de poder me achegar mais a Deus. Porque
sempre tive o desejo de poder dar o meu contributo. Eu não queria fazer qualquer coisa. O contributo eu queria que, para além daquilo que é a minha área de especialidade, a área de formação, que eu, de facto, conseguisse estender a mão a algumas pessoas que precisassem, não é? E falo especificamente aqui para as mulheres, porque eu trabalho muito para esta área e é dali também, aliado àquela vontade que o Senhor já havia colocado dentro de mim, que eu começo a caminhar então para este trabalho em volta do género. Depois dali, Seva, começo de facto a seguir aquilo que são os meus passos a nível profissional. Vou tendo sucesso a nível profissional, para a honra e glória do Senhor, e gosto daquilo que faço, gosto da minha formação e de ter o privilégio de facto de ser formada na área que sou e poder exercer, não é? E depois, por ser uma das áreas que mais atuo, direito de família, comecei a ouvir muitas histórias que chegavam até ao escritório, de mulheres, muitas das vezes, cabisbaixas, com testemunhos de vergonha, de Sim. humilhação, e aquilo foi mexendo dentro de mim e eu não sabia o porquê. Eu não sabia o porquê e criava-me revolta. Criava-me revolta e tristeza ao mesmo tempo. E aos poucos fui percebendo que afinal o Senhor me chamava para isto. Propósito. Ali estava, mas porquê? E fui orando, fortalecendo primeiramente a minha fé, o meu lado espiritual, que era importante, e fui orando e largando determinadas coisas. Até que chega um momento que eu vou percebendo que preciso, para além de tratar de alguns processos a nível de escritório, preciso de fazer algo mais. E só com a advocacia não era o suficiente. E é então que no período da Covid eu começo a fazer umas lives. Quem for visitar o meu Instagram vai verificar, está cheio de lives que fui fazendo em prol de matérias como a violência doméstica, que é de facto um flagelo social que atinge a sociedade. É verdade. Está ali, está visível e tem ceifado vidas por meio deste grande mal. Vou fazendo as lives, vou recebendo cada vez mais testemunho de pessoas que dizem que têm ajudado, que têm assistido, que gostam, a dar-me força, a incentivar-me. E eu nem sequer sabia o porquê. Eu estava ali religiosamente todos os sábados e fazia aquelas lives para ajudar as pessoas. E muitas pessoas, de facto, diziam que lhes estava a ajudar. Entretanto, vou caminhando nesta vertente e eu dizia, mas ainda assim acho que não é o suficiente. Já estou a passar informação, ok? Estou a trabalhar para a divulgação da informação. É importante porque notava que de facto havia pouca informação relativamente a este tema. Apesar de termos uma lei que de facto previne e combate a violência doméstica e apoia a vítima de violência doméstica, ainda assim não era o suficiente. E então começo a pensar em uma forma de atendimento que não se restringisse somente no âmbito profissional, por exemplo, em casos de divórcio, partilha de bens, em caso do exercício da regulação da autoridade paternal, fuga paternidade, que é o que mais existe nos dias atuais, e desenho então o projeto Unidos contra a Violência Doméstica no Género. Vou fazendo algumas palestras em parceria com algumas associações que também trabalham com esta temática e vou aparecendo em alguns programas e dando a minha voz a algumas atividades que visavam de facto trazer esta vertente da comunicação ou partilha da informação para que menos pessoas pudessem sofrer com este mal. E, de facto, começamos a ajudar as pessoas. Não ficamos somente pela divulgação, mas ajudamos as pessoas. Algumas pessoas vêm, ai, fulana conhece alguém que tem essa situação, ai, doutora, por favor, ai, doutora. Eu digo, ok, vamos ajudar. E verifico que a vítima muitas das vezes está tão debilitada, está tão destruída que nem sequer quer ajuda. É verdade. E é um processo longo. E sabe, temos que, de facto, estar preparados para ajudar os outros. Porque quem precisa de ajuda também precisa de querer ser ajudado. É verdade. E depois eu vou aprendendo que, de facto, o mais importante nisso tudo é trazer ou estender a mão a esta pessoa que está a sofrer, a esta vítima. E nem sempre é o que acontece. Muitas das vezes elas não encontram apoio nas pessoas próximas e acabam por desistir. Entregar-se àquilo que é o seu dilema, o seu problema e deixando de lado a possibilidade de poder lutar para uma vida melhor. Uma vida melhor que, de facto, não precisa de ter violência e não precisa de baixar a cabeça porque é uma mãe que o pai do seu filho abandonou, por exemplo. Exato. Há formas de contornar a sua vida e dar um outro rumo. Há formas de se reerguer.
Lá fomos fazendo isso, fomos dando aconselhamento a algumas mulheres, fomos, a nível do tribunal também, ajudando a dar entrada a alguns processos, algumas ações, fomos acompanhando até o desfecho, fomos fazendo consultas jurídicas, a convite de algumas associações e de forma individual também. Fomos, inclusive, muitas das vezes também apelando às mulheres que de facto denunciem, porque este é que é o grande problema. Não estamos a falar de violência doméstica, porque nunca querem denunciar, têm o receio. Exatamente, sim. Têm receio de dar rosto, têm receio Uhum. de expor-se, porque a nossa sociedade critique, porque as Exato. pessoas de facto não percebem, não é? Dizem que é uma briga de marido e mulher, é conversa de Sim, casal que ninguém se e que mete. ninguém se mete e É. que sempre foi assim. E na realidade, só para trazer também aqui essa partilha de informação que é bastante importante, Uhum. havia pessoas que no início diziam, mas por que tu abordas tanto? Constituintes meus, inclusive. Mas, doutora, por que de repente mudou o seu foco e aborda tanto essa questão da violência doméstica? Não é o meu caso, não passo por isso, mas sinto pela dor do próximo e a Yeah. empatia. Não precisamos propriamente de viver, mas Uhum. precisamos nos importar com aquilo que as pessoas ao nosso redor vivem. Exatamente. E então lá fui fazendo, e havia amigos próximos que diziam: Olha, no grupo do meu trabalho encontrei uma partilha de um flyer teu, doutora das mulheres, assim, na brincadeira. Yeah. E olha, os homens estão revoltados, e nós homens estamos revoltados, e não sei quantos, e não pode ser assim. E eu dizia: Não, o objetivo não é criar guerra entre sexos, não, nem trazermos a ideia de que existe um vitimismo por causa da mulher, não. A mulher é sim, de facto, dentro da temática da violência doméstica, aquela que mais sofre. Exatamente. A mulher e as crianças e os idosos são Uhum. os mais vulneráveis. Não que estejamos a dizer que não existam homens que sejam vítimas de violência doméstica, não. Também. Mas somente as mulheres em grande número denunciam tais crimes. Ou já há, e já fui a atividades que no final da atividade um homem chamou-me no canto, doutora, e como fazer se no caso a vítima for um homem? E já também dei o aconselhamento que fazer. Olha, denuncie de igual modo, tenha coragem. Saiba que o mais importante de facto é ter a sua dignidade e que não precisa passar por isto. Já Exatamente. tive situações também que tive em alguns eventos sociais que depois recebo uma mensagem de alguém: Olha, tem um parente que passa, está a destruir a sua vida, está a fazer isso, doutora, é possível ajudar? Claro que sim, vamos dando também aconselhamento. Ai, gostaria que a doutora ouvisse, que desse uma palavra para ele ou ajudasse de certa forma a esclarecer que ele não é obrigado a viver nesta situação. E assim nós fizemos. E isto tudo é tão bom porque não trabalho nisto sozinha, tenho o apoio de psicólogas amigas que convidei a fazerem parte das lives e algumas delas fazem parte do projeto. Uhum. E também temos algumas juristas dentro do grupo que, de forma voluntária, quiseram também contribuir para esta causa. Porque é de facto muito trabalhoso, precisamos estar bem organizados para levar ajuda àquelas pessoas que precisam. Recentemente tivemos o caso de uma vítima que estava totalmente abalada porque sofria violência doméstica na família, porque vinha de um relacionamento que não deu certo. E estava tão desesperada que pensava em cometer suicídio. Meu Deus. Automaticamente passamos para uma das psicólogas do grupo, e nós nunca citamos os nomes, preservamos sempre o direito ao sigilo e à confidencialidade, que é muito importante, Uhum. mas trouxemos apenas aqui alguns exemplos para ajudar as pessoas a terem coragem, a incentivar outras pessoas que passem por estas situações. E ela teve o acompanhamento com uma psicóloga do grupo, muito boa, que também, de facto, aborda muito a questão da violência doméstica, a luta contra a violência doméstica, que pontualmente marcou uma sessão com ela e dali para frente foram tendo várias outras sessões e quando a contactei já se sentia Bem bem melhor. mais tranquila. E também acontece que muitas das vezes em uma só conversa a vítima já sabe o que fazer. Também acontece que não sabe, não decide ir propriamente para a instauração de um processo, mas consegue ter a percepção do que fazer, ou sair se for de um relacionamento, ou tomar decisão de alguma coisa, ou também, muitas das vezes, perdemos o contacto com a vítima, ou seja, desiste até de voltar a procurar-nos, E porque também, ouviu uma outra e também opinião. tem aqueles casos, não é? Que nós somos crentes, passamos o dia na igreja Uhum. e achamos que Jesus vai resolver tudo. Estamos em Exatamente. relacionamentos abusivos, Uhum. somos pancadas dia após dia, não é?
ofensas verbais e não só físicas, e achamos que Deus vai resolver tudo. Então, não é porque eu sou crente, eu oro muito, jejuo muito, é que Deus vai aparecer aí e vai resolver a situação da minha casa. É necessário nós darmos queixa, é necessário nós Sim, fazer a procurarmos participação criminosa. pessoas que estão capacitadas Uhum, para nos ajudar. Porque é que diz, né? Oração, orar e ter ação, não é? exatamente. Está a ser agredida, queixa, dá uma comparticipação Exatamente. e tudo mais. Agora, Exatamente. doutora, desculpa lá cortar, mas gostaria que partilhasse conosco um testemunho da sua vida. Eu tenho tantos testemunhos que, inclusive, a vir para o programa e eu dizia assim, mas qual testemunho eu vou contar? São Yes. tantos, tantos, tantos testemunhos, por isso é que eu digo que a minha vida é prova viva de que Deus existe. É Hum, ali onde muitas das vezes diziam que não e não vai dar certo, a porta não vai se abrir, pude de facto ter vitória por intermédio do Senhor. amém. Um testemunho que para mim é muito importante foi ter, por exemplo, na altura que fui fazer a minha formação, ter começado tarde, mas ainda assim ter tido sucesso. Amém. Por quê? Por causa da questão da língua. Exato. Hum, Esse é um testemunho que me marcou muito. Eu achava que teria muitas dificuldades, mas graças a Deus, hum, o Senhor foi tão bom, tão bom, tão bom, mas não tive dificuldades e consegui sair-me muito bem mesmo. Esse é um testemunho que para mim, se calhar não esteja aqui a contar com a ênfase de vida, mas fala muito, porque eu acredito que quando começamos mal uma coisa, a nossa vida académica, isso vai determinar provavelmente como será os anos subsequentes da vida académica, mas não consegui ultrapassar essa barreira uhum. e foi para mim um motivo de grande regozijo. Há um outro testemunho que também queria contar, que é quando eu regresso, e de facto eu tinha que fazer o estágio, é prática, não é, para ter a minha cédula de advogada. Uhum. Sempre fui e tive a sorte de trabalhar com bons profissionais, do qual bebi muita experiência. E então, o primeiro patrono que eu tive, que já faleceu, Uhum. inclusive, e a quem tenho muito respeito, honra e consideração, estava sempre muito atarefado e ocupado. E então eu disse, bom, eu quero fazer algo, eu tenho que aprender bem o exercício desta profissão. Tenho que me aperfeiçoar bem naquilo que diz as normas, as leis. Tinha esta sede dentro de Uhum. mim. Eu disse, eu aqui não vou ficar. Ele realmente é muito bom, mas acho que não me vai ajudar muito. Então eu vou bater à porta de um escritório que na altura era novo, onde eu residia, e não aceitavam eh, pessoas vindas, por exemplo, da província. Tinham que ser por referência ou indicação de Uhum. outras pessoas. E eu fui sozinha, sem pedir ajuda de ninguém. Somente com o meu currículo e o histórico, né, e a vontade que tinha de aprender. E esta porta se abriu. Amém. E foi tão bom que a partir desta abertura de portas, outros começaram a entrar a nível local, ou seja, nem precisavam sequer trazer os profissionais que diziam que tinham que vir e com a formação de uma determinada universidade ou faculdade, que eles achavam que para ele, para aquilo que é o projeto de escritório deles é que era uma mais-valia, mas não, a partir daquele momento é, houve uma abertura para que outros viessem e foi um trabalho bom. Tive a oportunidade também de me aperfeiçoar e aprender muito e muito do que sou hoje, do que sei a nível profissional, aprendi com aqueles profissionais. E hoje, de facto, são pessoas que estão ali, que sempre que eu preciso estendem-me a mão. Doutora, doutora serva. Serva, para que eu Sim, acho que é sim, melhor sim, sim, serva. sim. Doutora Senão serva. também começo a ficar congelada aí Exatamente, sim. É uma e não coisa muito consigo. formal e estamos aqui para a honra e glória do nosso Exatamente. Deus. Não, não é sobre a nossa carne, mas Títulos, para. exatamente. Exatamente, não é sobre título. Serva de Deus. Como é que encaram essa serva no teu meio de trabalho? Como é que lhe encaram? Pois, como é que eu diria? Eu faço questão de dizer que tudo o que eu vou fazer tem que estar alinhado com o que Deus quer para a minha vida. Antes mesmo de eu receber uma proposta, pegar um trabalho, eu coloco-me em oração, coloco os Amém. meus joelhos no chão e levo em oração. E muitas das vezes, quando eu estou em conflito com aquilo que é a profissão
e a identidade de filha de Deus, de serva dele, eu pergunto se vale a pena, se é isto que o Senhor quer para mim. Portanto, sou vista como aquela que é formada nesta área e que, aliás, muitas das vezes temos que ir ou agir de contrário àquilo que diz, não é, as normas ou que dizem os mandamentos bíblicos, mas tenho a oportunidade de me afirmar como filha de Deus. Não escondo, assumidamente filha de Deus, que em primeiro lugar coloca os princípios e os valores acima de tudo. Aquela que é fiel a Deus, realmente. Porque se o Senhor disser que não é para fazer, eu não faço mesmo. Exatamente. Prefiro que portas, inclusive, se fechem, do que eu permaneça ou que faça coisas que não vão de acordo à vontade do meu Criador. Sim, porque tem muitos cristãos que até são tão conectados com Deus, mas ainda têm preconceito, ainda têm receio de chegar e se afirmarem que eu sou filho de Deus, eu sou seguidor de Cristo, Exatamente. né? Porque com medo do que as pessoas vão falar. Até porque não vamos tapar o sol com a peneira, tem empregos que também não aceitam determinadas exposições. Dizer que você é crente. Eu, Exato. pessoalmente, já passei por isso. Trabalhei num sítio onde não permitiam que falassem de Jesus, onde não permitiam que orassem. E era no mesmo sítio que Deus me mandava todos os dias às 12 horas orar. Inclusive pessoas que quando eu estivesse a orar, pessoas que iam espreitar. Eu entrava na casa de banho para orar. Por mais que eu estivesse ocupada com uma cliente, eu entrava na casa de banho para orar e sentias que alguém estava a espreitar. Até que rescindiram o meu contrato. Por causa disso. Isso é carregar a cruz. Isso é você aceitar Jesus como teu Salvador e dizer que eu vou rescindir o meu contrato sem mais nem menos. Mas antes disso, acredita, serva, que eu ia procurar casas abandonadas para orar. Porque quando tocasse 12 horas, o Espírito Santo se conectava comigo e dizia: é hora de você orar. O propósito e o chamado a arder mais forte, a falar mais alto dentro da sua vida. E realmente isso acontece quando estamos conectados e quando aceitamos Deus. Muita coisa deixa de ter sentido para nós e de fazer parte da nossa vida. Sim. Nós queremos nos desafastar de determinados meios, sim, de determinadas coisas, de fazermos coisas que fazíamos e tínhamos prazer. Queremos nos isolar e queremos mais ouvir a palavra dele, queremos buscar, mas é uma busca incessante, é uma sede que temos da palavra. É verdade. Já passei também por este processo, que muitas das vezes refugiava-me num canto, mas vamos sair, não, eu refugiava-me. Não que agora não saia, que gosto realmente, quem for para as minhas redes, eu digo, eu sou transparente, está ali tudo que realmente eu gosto de fazer, mas de forma diferente, contrariamente àquilo que fazia quando efetivamente não estava alinhada com Cristo, não tinha aquela comunhão. E hoje, sempre que vou fazer alguma coisa, eu pergunto, o Senhor está de acordo? Se ele não estiver de acordo, é a tua vontade. Exatamente, eu recuo, por mais que me doa. A renúncia, por mais que me doa, por mais que seja difícil, eu vou recuando. Inclusive acontece com o trabalho, com causas, como profissional liberal. Aparece um determinado processo, se eu não me sentir à vontade, se não sentir da parte do Senhor, eu não toco. Eu digo não. Digo alguma coisa com toda a educação e peço ao cidadão que tentou contactar-me ou contratar os meus serviços para seguir outro rumo. Indico muitas das vezes alguém se está disponível, mas digo que não. Isto me vai tirar a paz, não vale a pena. E é um conselho que eu dou às pessoas, sempre que estivermos a fazer alguma coisa que nos tire a paz, não vale a pena. Não vale a pena. Quer dizer que Deus não está ali. A nossa paz é inegociável e temos sempre que viver em comunhão com Deus. E Deus é um Deus de paz, de amor, de bondade, de justiça e misericórdia. Ele não vai se alegrar com confusão e contendas. Havia um determinado período da minha vida, serva, que eu ia e saía, por exemplo, para fazer alguma diligência a nível de algum órgão ou coisa assim. E eu sentia tribulação, porque era o peso de muitas coisas que fazia ou de trabalho. Até conversei determinada vez com alguém e cheguei. Mas, meu Deus do céu, por que que eu sinto aquela agitação? Por que que eu sinto? Por que que eu sinto? Perguntou-me, sabiamente, este homem de Deus. Doutora, com todo respeito, a irmã está a trabalhar em algum processo, alguma coisa. E eu fui, ali que comecei a despertar. Que nem tudo
Nem todas as É causas para aceitar. são para aceitar, Yeah. são para que eu trabalhe. Então, aonde eu vou colocar a minha mão, tem que haver resultado para a honra e glória do Senhor, tem que trazer efeito. E aonde eu vou colocar a planta do meu pé, tem que ter sucesso. Eu tenho que analisar se efetivamente é o que eu quero. Muitas das vezes, para mim, tem um significado muito importante. Eu não recebo um processo somente por receber um processo. Eu tenho que estar conectada com a causa, tenho que sentir que esta é uma causa que eu queira, de facto, lutar por ela, porque eu vou dar a minha vida por isto, não é? Eu vou estar ali, eu vou lutar, eu vou empreender o meu esforço, vou pedir sabedoria ao Senhor. Chegou uma altura que eu senti algum bloqueio a nível de alguns processos e que não andavam a nível de determinadas instâncias. Eu chegava no sábado e dizia, vou exercitar a minha fé. Colocava tudo o que é pasta de processo, ajoelhava-me e dizia, Senhor, este processo não é meu, é teu. E eu colocava as minhas mãos em cima de cada capa, de cada processo, de cada constituinte. E lá conseguia ter sucesso. Amém. E lá conseguia ter sucesso. E eu dizia, resulta, afinal funciona. E eu ia, e eu ia. E também, quando recebesse alguém muito atribulada, muito triste, eu conversava e perguntava, sem querer induzir a pessoa, porque as pessoas são livres e não devemos misturar as coisas, Sim. nem é correto. Mas eu dizia, está tudo muito bem, tem esta situação, como é que está a sua vida espiritual? Se me permite dizer-lhe alguma coisa ou passar-lhe uma palavra de conforto. Tente ver este campo. Uma das coisas que eu digo, por lidar, e ali faço novamente referência com muitas causas de família, é isto, é vermos pessoas que estão feridas, magoadas, e que, ok, a nível daquilo que são os seus direitos, pode rever, partilha de bens e por aí fora, mas agora, aquilo que é o seu íntimo, as suas emoções, quem faz isso é Deus. É Eu vou verdade. poder lhe ajudar, mas tenho as minhas limitações. Apenas até aqui. É verdade. Dali para frente a senhora terá que ir buscar, ou o senhor terá que ir buscar ou procurar Pai. o Pai, porque Ele sim vai sarar a sua alma, Ele sim vai curar as suas feridas, Ele sim preenche o o nosso vazio. vazio. Nesta caminhada, houve alguma situação, independentemente de ter essa fé bonita, não é, que eu estou a começar a ver aqui, houve alguma situação que pensou em desistir de ser seguidora de Cristo, porque não vamos enfeitar. Uhum. É muito bonito. É. Nós às vezes entramos nas redes sociais, nós estamos às vezes a pé de certos pastores que pregam que o evangelho é mil maravilhas, mas há tribulações, há altos e baixos. Houve alguma situação que pensou desistir? Houve, com certeza, no início, sobretudo. É tão difícil, mas eu já decidi entregar a minha vida para Deus, mas ainda vejo bloqueio para isto acontecer. Ainda vejo dificuldade para realizar isto, ainda vejo isto, mas como? E depois vem aquela coisa, está a orar pouco. Yeah. Alguém que vem e ainda diz-nos, está a orar pouco. Uhum. E eu dizia, mas como estou a orar pouco? Se o que mais faço, de facto, é orar. Orar. Como é que eu tenho que orar? Então, desistir já passou pela minha cabeça, e não é fácil. Vivermos para Cristo não é fácil, principalmente nos dias de hoje e na sociedade em que temos. É muito difícil mesmo. É um processo, é um processo. É um processo e eu digo que ainda estou nessa caminhada todos os dias. Tenho que lutar para largar alguma coisa, tenho que lutar para, de facto, vigiar em não pensar em desistir. Mas claro que hoje muito mais fortalecida com as experiências da própria vida, que acredito que foi o Senhor que permitiu que eu as vivesse para, de facto, capacitar-me. Porque senão não teria coragem, nem ousadia, nem estaria preparada para ajudar outras pessoas. E é sobre isso, ajudar outras pessoas, nos doarmos para outras pessoas, servir, não é? Por isso é que eu chamo assim, minha serva, meu servo. Porque eu estou para lhe servir. E a serva também está para me servir. Não há mal nenhum, nós temos que nos servir. Principalmente quando nós estamos a trabalhar no propósito. Aquilo que nós fomos destinados a fazer, a viver, é para servir os outros. E tocou num assunto muito bonito, que independentemente de estar a agir como advogada ou jurista, procurar sempre saber se a pessoa está bem, não é? Se o paciente, se o cliente está bem. E muitas vezes tocar no ponto, fazer ele enxergar a vida espiritual. Porque tudo começa no espírito. Exatamente. O nosso espírito está doente, é óbvio
E a nossa carne também está doente. Exatamente. Tudo começa no espírito. E isso é fundamental, porque muita gente exerce certos papéis, certos cargos, só querem saber do dinheiro. Tudo formalidade. Mas a doutora tem uma particularidade, a doutora que também é serva, tem uma particularidade. Saber se o paciente ou o cliente está sim. bem com Cristo, está bem com Deus. Porque muitas vezes também é Deus a nos chamar para Ele, para nós olharmos para Ele. E nós não queremos. Se não vens no amor, vem na dor. Exatamente. E aí surgem certas situações, não é? Que na qual nós passamos e achamos que a carne, o físico, o homem é que vai resolver. Mas na verdade temos que nos conectar com Deus. Para Sem dizer realmente... que nós colhemos aquilo que plantamos, não é? E temos um Exato. livre-arbítrio. Deus permite com que nós plantemos o que quisermos, mas também a colheita seja inevitável. Então, Exatamente. somos as decisões que tomamos em algum momento da nossa vida. E temos que ter Consequências. responsabilidade para isso. E nada melhor do que decidirmos caminhar com Cristo. Porque se eu reconhecer efetivamente que em algum momento eu tive mal, o Senhor me perdoa, claro, e ainda bem que Ele é misericordioso para nos perdoar, mas é importante que eu perceba que eu errei e que não devo voltar a fazer isto. Não é? Então não é sobre julgarmos ou atirarmos pedra, mas sobre amarmos o próximo e sobre aceitarmos efetivamente que não é fácil a caminhada com Cristo, mas precisamos nos fortalecer todos os dias, precisamos beber da fonte da água viva, precisamos ler, e diz a palavra do Senhor que temos que alimentar a nossa fé, e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. É importante, é importante, é importante. Eu quase que não assisto televisão, assisto muito pouco. Sou ligada às redes sociais, né? Faço muito uso das redes sociais, televisão muito pouco. E chegou um tempo na minha vida que eu ia para o carro e dizia que não queria ouvir rádio, porque é tanta informação, tanta coisa. O que é que eu prefiro fazer? Ouvir louvor. Enquanto vou para uma determinada reunião ou vou para o fórum, prefiro ouvir louvor. Vou com a mente tranquila e digo: o Senhor está no comando de todas as coisas. Maior é Deus que está em mim do que aquele que está no mundo. E então isto vai me fortalecendo. Um vento forte parece que vai abalar uma situação terrível. Este processo. Então vou ficar mal ali. Eu digo sempre: maior é Deus que está em mim do que aquele que está no mundo. Não é para a minha desonra, não é para o meu fim, é para a honra e glória dele. Isto tem servido para mim como muita fonte de inspiração, de força e de crescimento. E digo a todas as pessoas, quer sejam pessoas que estão a começar agora na carreira, sendo crentes ou não, que de facto se apeguem a Deus. Porque Deus está ali para isso, para nos ajudar nos momentos difíceis. Ele é bom em todo o tempo. E se nós fizermos dele o nosso companheiro, o nosso amigo fiel, só teremos de facto muitos motivos para testemunhar. Antes da vitória chegar, claro que teremos que passar por espinhos, mas o Senhor permite com que um a um a gente consiga derrubar. É o que diz a palavra dele, né? Se por um caminho entrarmos, por 7 caminhos tem que sair. Então temos que usar da sabedoria que o Senhor nos deu. E, aliado àquilo que disse há pouco tempo a serva, a oração sem ação é nula. É nula. Então temos que orar e agir. Eu já orei, agora eu tenho que desenhar o meu plano de ação. Exatamente. Qual é o meu plano de ação? Se eu quiser que seja para a área profissional, eu tenho que ver. Se eu quiser que seja para a própria área espiritual, eu também tenho que agir. Se eu quiser que seja para um outro campo da vida, eu também tenho que agir. Porque muitas das vezes o que é que acontece? O crente ora e jejua. Quando vem a oportunidade, ainda assim quer orar e jejuar e não quer tomar decisão, não quer se posicionar. Ao que eu digo muito, é importante que nos posicionemos. Posicionamento é muito importante e vai determinar muita coisa na nossa vida. Mesmo se quisermos ter sucesso. A caminhada é longa e o significado de sucesso não é igual para todo mundo, ele é relativo. Exatamente. Então, para aquilo que eu busco, eu tenho que me posicionar, porque não vai cair de bandeja. Então, eu estou no processo. E este processo vai exigir de mim posicionamento. Se eu orava pouco, vou ter que orar mais. Se jejuava pouco, vou ter que jejuar mais. E muitas das vezes, como disse a serva, não só dependermos de outros. Depender da oração de alguém é bom no início da caminhada, mas depois temos que caminhar por nós mesmos. Eu lembro-me no início, por acaso, da caminhada, que dependia muito da oração e que corria para pedir e etc. Tinha uma prima que
que fez com que também despertasse, contribuiu muito para este processo desta fé, e orávamos juntas. Ela não se importava, à noite ficávamos ali, e era uma coisa que ajudou-me bastante e alimentou a minha fé. Depois de um tempo, ela largou-me, prima, estás preparada? E eu ia. Hoje ela, quando veio comigo, disse, olha, tu, sim senhora, conseguiste superar-me. E depois, obviamente, tive homens de Deus, servos do Senhor também. É uma situação, pastor, por favor, orientação, uma situação, pastor, por favor. Hoje, quase que exercitando a minha fé e orando e ouvindo a voz de Deus e abrindo verdadeiramente a Bíblia, vou me tornando totalmente dependente dele. E é isso que o Senhor quer. É isso que ele É quer. isso que ele quer, que nos tornemos dependentes deles. E ouvindo muitas das vezes a própria pregação e exortação de homens de Deus. Vivam para Deus e não dependam do homem. Dependam de Deus. Se aproximem de Deus, porque Ele está ali disponível para todos nós. E foi efetivamente isso que eu fui buscando, admiro muito e continuo quando necessário, quando, claro, temos que saber que há estágios e níveis, né? De alguma situação que eu acho que não estou capacitada, corro para os braços servos dos Senhores para efetivamente receber o acompanhamento necessário. Mas não deixo de colocar de lado aquela que é a minha responsabilidade como filha. E também porque mesmo para um servo de Deus entrar na tua vida em determinadas situações, ele que autoriza. Exatamente. Assim sim. como quando ele vê que nós estamos a nos tornar dependente do homem, mais uma vez, Deus é aquele que entra, principalmente quando tem um propósito na tua vida. Ele é aquele que entra, autoriza certas situações, cria um isolamento. E um recadinho para você que está em casa. Primeiro ponto, essa luta não vai te matar. Este deserto, este isolamento, é porque Deus te quer para perto dele. É porque Deus te chama. Porque Deus, exatamente, Ele está permitido para que realmente você seja dependente dele. Porque muitos hoje, servos de Deus, sem generalizar, querem que realmente os crentes sejam dependentes. A cabeça dói, alô, pastor. Sonhou mal, a madrugada, alô, pastor. Você não sabe quem é o pastor se você não tiver comunhão com Deus. Se ele não criar esse isolamento para você buscar realmente a face dele e ele começar a revelar quem realmente são as pessoas, não tem como. Você vai venerar o pastor sem saber que o pastor é que está por detrás de muita coisa. Exato. Então, é necessário que nós sejamos dependentes 100% de Deus. Automaticamente, Ele é que vai nos apresentar a igreja certa. Automaticamente, Ele é que vai nos apresentar o pastor certo. A amiga que vai vir nos socorrer no momento da aflição. Porque eu já passei por isso em situações dificílimas. E que quando eu joelhei para orar ao nosso Pai, Ele meteu-me um nome na cabeça, que era para eu ligar. Porque aquela pessoa, sim, estava em condições, fazia parte do meu propósito para me ajudar naquela situação. Sim, uma situação específica. E acontece que quase que para tudo, não é? Eu vou para determinado sítio e às vezes é o Senhor a direcionar-nos. Nem sabemos porque é que fomos parar àquele sítio ou que fomos bater determinada porta. E é por isso que os nossos ouvidos têm que estar sensíveis a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz do Senhor. Há um aspecto importante que disse que eu queria só trazer também aqui a colação, que é a questão temos muitas irmãs a sofrerem dentro da própria igreja e quando são vítimas de violência doméstica. Já tive a oportunidade de ir, enquanto mentora do projeto Unidos contra a Violência Doméstica no Género, levar uma palavra de incentivo às irmãs e muitas delas, visivelmente, também pelo exercício da profissão, já conseguimos ver quem realmente, apesar de dizermos que a vítima não tem rosto, mas alguma coisa está ali, denuncia, exatamente. Algumas têm resistência para ouvir sobre este tema, ficam revoltadas ou agitadas, outras nem sequer querem parar para ouvir. E depois, muitas das vezes também, quem convive com uma vítima sofre muito mais, principalmente se essa vítima for pessoa próxima a si. E então é preciso nós termos sabedoria para discernir as coisas, que eu posso ser crente, mas eu tenho que saber agir em conformidade quando eu estiver a ser vítima da violência doméstica. Como disse, a serve muito bem.
Se fui agredida, obviamente que eu tenho que procurar Sim, ajuda. ajuda. Eu tenho que denunciar, eu tenho que fazer uma participação contra o agressor. Se o pai do meu filho abandonou-me, eu tenho que fazer, de facto, instruir um processo no tribunal competente ou na sala competente para que os direitos do meu filho sejam salvaguardados. E temos que colocar de lado o orgulho. O que acontece é que muitas das vezes as irmãs colocam à frente o orgulho. Deus vai fazer sim, senhora. Vai tocar no coração desta pessoa, mas não se esqueça que você tem um filho e é responsabilidade sua. E não fez sozinha. É verdade. Está ali, não desista. Não desista facilmente. Não desista facilmente. Procure ajuda e ajuda certa, do profissional certo, que lhe vai ajudar. E por isso digo, não estamos aqui a fazer publicidade, também não vamos conseguir ajudar todo mundo, mas na medida do possível, aquelas pessoas que nós queremos ajudar e passar a informação, é passar sempre uma informação clara que possa servir para outras pessoas. E temos a plena certeza que vai ajudar, porque este podcast tem atingido lugares altos, não é? Além fronteira, e que muitas das vezes as pessoas só precisam do aconselhamento. É o que eu dizia há pouco tempo, muitas das vítimas, quando ligam para nós, só precisam de uma conversa, porque o direcionamento e decide, vai fazer ou vai procurar um profissional da sua confiança, ou desiste, não voltar a falar ou contactar-nos, porque muitas das vezes recebe também aconselhamento de terceiros que não são a favor, mas recebe a ajuda certa e depois do aconselhamento que ela recebe, ela já sabe o que fazer. Não pode dizer que não recebi informação, já sabe o que fazer, está bem, vou procurar ajuda, vou decidir contratar um profissional para fazer isto, vou intentar isso. E é muito, muito satisfatório. Já recebi telefonemas também, pessoas a dizer, olha, doutora, agora já estou a trabalhar, doutora, saí da dependência financeira. Uau. E hoje o meu relacionamento mudou, porque dar nota também que nós, e enquanto profissional de direito, eu não sou especialista em relacionamentos, não. E de relacionamentos, quem entende de facto são as pessoas que fazem parte dele. E temos os colegas que auxiliam-nos neste processo. Não, o meu parecer ou o meu contributo é especificamente sobre aquilo que é a matéria legal. E sobre que a matéria legal você não pode aceitar agressão, nem física, nem psicológica, nem verbal. Aí sim eu entro para de facto ajudá-la. É esta a minha ajuda. As pessoas dizem, mas está a falar muito disso, por quê? Mas agora não. É importante que haja de facto esse esclarecimento. Ajudamos porque temos conhecimento de que de facto aos olhos da lei é reprovável, é crime. Se é crime, nós estamos ali para ajudar esta pessoa a seguir com uma ação, se for este o seu entendimento. E como ia dizendo, prosseguindo, muitas das vezes também ficamos presos àquela ideia de que, não, e doutora, e agora? E não sei quantos. Então eu dizia que já recebi telefonemas de pessoas que dizem, ai, doutora, agora tudo melhorou. Agora eu estou muito mais independente, a minha vida melhorou, já não sou dependente emocional, nem dependente financeira. Doutora, consegui arranjar um emprego, doutora, eu refiz a minha vida. Doutora, eu agora decidi, não, estou mesmo bem, estou a cuidar dos meus filhos e vejo. E recebo mensagem, eu digo, uau, sim senhora, uau, vou para determinado sítio, lembra-se de mim, doutora? Eu, não estou a ver quem. Olha, ajudou-me, aconselhou-me, lembra-se daquela situação? Eu digo, sim, olha, está mudada, está diferente, é verdade, muito obrigada. E eu fico e sinto-me satisfeita, porque eu digo que o objetivo é esse. Sim. E não é pela questão financeira como frisou, não. Não é pela questão financeira, é mesmo pelo amor ao próximo, porque precisamos ter amor, porque são situações muito delicadas. Podemos passar toda uma tarde ou um dia só a ouvir reclamações e todo mundo sabe que quando uma mulher está insatisfeita com determinada coisa, não há nada que acalenta a sua alma no momento. Ela vai falar. Ou seja, saímos até do papel muitas das vezes de profissionais de determinada área para sermos psicólogas. Por isso é que eu digo que não é um trabalho fácil. Eu desde cedo percebi que se queria atuar nesta área precisaria ter entendimento e força e também, claro, que fortalecimento a nível espiritual. Imagina que eu ouvi várias histórias e situações, muito delas delicadas e constrangedoras, e estar ali. É preciso ter Deus no meio a conduzir, a capacitar-nos. É verdade. É o que eu digo, né? Porque eu recebo inúmeras mensagens todos os dias, áudios, e eu tenho que me disponibilizar, eu tenho que me doar para ouvir e perceber, pedir a sabedoria de Deus para então responder a essas mensagens. Isso é se doar, isso é servir. Está disponível, não é, para os nossos irmãos, para as nossas irmãs. Serva de Deus, tem algum momento difícil na sua vida, crucial, que tenha vivido e que quer partilhar conosco, que superou?
Uau, a serva coloca aqui umas questões, né? Coloca aqui umas questões que deixam-me a pensar. Momento difícil que eu tenha superado. Existiu sim um momento, e agora recordo-me que foi a perda do meu pai. Lembro-me sim que foi um momento duro. Eu tive que, mais uma vez, apegar-me a Deus. E nesta altura eu estava também a fazer a minha formação, a fazer uma pós-graduação em Direito Autárquico e Finanças Locais. E era exatamente na altura de entregar os trabalhos e tudo mais. E eu estava ali a chorar e triste, e era um momento que também ligavam da faculdade, porque tem que entregar, tem prazo. Mas graças a Deus consegui entregar e defender no momento que era o previsto e tive Resulta. um bom resultado, saí-me muito bem. Tive também o apoio da família e amigos, que eu queria adiar e deixar para um momento mais tarde e dizer assim: não, agora acho que não. Não, disseram: não, tu vais fazer agora. Porque seria isso que ele pediria e queria que tu fosses fazer. E então eu peguei em mim e apeguei-me a esta força, que meu pai era um homem cheio de força, e disse: não, eu não vou deixar de fazer isso. E lá fui. E depois recebi o telefonema quando de facto aconteceu a cerimônia, eu a preparar-me, a dizer-me que, olha, a doutora foi selecionada para receber ali no pódio o seu diploma. Eu, Uau. uau, com tanta dificuldade, Deus Sim, sabe nos fazer é felizes. verdade. E foi um dia muito, mas muito bonito, que superou as minhas expectativas. E eu dizia, isto aqui, esta formação, não é, nem esse diploma não é para mim, foi realmente para o meu pai. Porque foi uma das pessoas que sempre me deu muito apoio, sempre me incentivou muito e sempre fez de tudo para que eu de facto formasse-me nessa área, que era um dos sonhos dele, e ele ficava todo vaidoso de ver a filha fazer exatamente aquilo que queria. Então, para mim, eu senti-me naquele dia como se estivesse a honrá-lo, Uau. honrar a Deus e honrar também o meu pai aqui na terra por ter conseguido aquela formação, concluído aquela formação. Então, de certa forma, foi este momento mais difícil. Falou de honra, temos mesmo que honrar o nosso pai e a nossa mãe, né? É, Para que nossos dias na terra se prolonguem. exatamente. Tarde super abençoada com essa linda serva de Deus. Serva, o que é que faz para se manter conectada com Deus, para ouvir a voz de Deus, que muitos ainda não conseguem ouvir? Serve, eu coloco-me muitas das vezes em silêncio. Tento silenciar tudo à minha volta. Tiro aquelas coisas que me fazem mal e aquelas coisas que sei que não agradam ao Senhor. É difícil, não é? Mas tento fazer isso e diariamente tento me munir com a palavra do Senhor. Ouço muitos louvores, ouço muitas pregações, leio a Bíblia diariamente e faço oração infalivelmente. No período da manhã e depois no período da noite. E obviamente que ir à igreja, frequentar os cultos, que é muito bom para manter a chama e o amor de Deus sempre vive em mim. Sim, porque tem pessoas que dizem que Deus não fala, mas Deus fala. Fala. É necessário nós nos entregarmos, é necessário nós, como já disse, silenciar o mundo e metermos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Exatamente. Nós queremos meter Deus no... Quando tudo se fecha, é que nós pensamos que existe um Deus. Uhum. Queremos agir por nós mesmos. Exatamente, agimos na força do próprio braço, não é? Confiarmos nas nossas faculdades, confiarmos em outras coisas, menos em Deus. Deus deve viver em primeira mão, com prioridade em tudo na nossa vida, e dizer também que uma das formas ou algo que pode ajudar os irmãos que estão a ouvir é de facto percebermos que Deus é um Pai amoroso, mas que precisamos manifestar também este amor. Para sermos cuidados, nós precisamos manifestar este amor. Deus nos ama muito, então precisamos nos achegar a Ele. E Amém. não importa o tempo, isto é de acordo a cada um, não é? De acordo ao seu tempo, de acordo à sua agenda, como pode fazer, mas se achegue a Deus e seja fiel, seja verdadeiro, seja leal, porque Deus ouve-lhe. Com o passar do tempo vai perceber que determinadas situações foram Deus na sua vida, que determinada coisa que aconteceu, que determinado ou sonho, que determinado acontecimento foi Deus na sua vida. Ele fala por meio de situações, fala por meio de acontecimentos, fala por meio de coisas. Muitas das vezes precisamos estar atentos a ouvir a voz dele, os ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Pai.
E silenciar o E mundo. silenciar o mundo é muito importante. Ele Fazer não um fala no jejum de barulho. algumas coisas, Uhum. retirar determinadas coisas e depois queremos nós convencer determinadas pessoas, por exemplo, a seguir a Cristo. Não somos nós na força do braço, é Deus que faz. Nós fizemos apenas a obra, se Ele nos permitir fazer a obra. Mas quem convence é o Espírito Santo. Amém. Exatamente, temos que estar disponíveis para dar o primeiro passo, para agirmos depois de orarmos, mas sempre percebendo que este é um papel do Senhor, convencer. Se for da vontade do Senhor, Ele vai fazer, e no tempo dele, não determinar, eu determino que vai ser, e quando não acontece, nos frustramos, nos decepcionamos, e há uma outra coisa que eu também gostaria de dizer, e digo muito a algumas pessoas próximas a mim, que às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós deixamos de gostar de determinada pessoa. Ai, é mau. Ai, é má. Ai, não. Se calhar aquela pessoa entrou para o seu caminho para lhe ensinar algo que você não sabia. E vai ser da forma mais dura. Esta é uma das formas que eu também consigo perdoar facilmente as pessoas. Por quê? Porque eu percebo que, ok, percebi e muito mais tenho vivido isso, que determinada pessoa não tem culpa. Eu não posso arranjar a desculpa de que foi o fulano ou foi a fulana. Não. Sou eu mesma. Sim. Algum motivo, alguma coisa eu não vigiei. Porque o Senhor está ali, Ele alerta-nos a tudo, sobre tudo. Muitas das vezes queremos divulgar os nossos planos e falar demais e em momentos impróprios e queremos falar muito mais do que Deus nos permitiu falar e depois dissemos que determinada pessoa é má. Porque nós acabamos por confiar em pessoas erradas. Exatamente. Se temos um Deus que está ali, que nos ouve, que nos diz, vai para o teu quarto, no secreto, no oculto, e o teu pai que te ouve, não é? Está ali disposto para te ouvir, exatamente. E várias outras situações podemos estar a dizer, determinada pessoa acontece entra para a sua vida, vai servir de alguém que lhe vai impulsionar para um próximo nível, quer seja espiritual ou profissional, vai obrigar a orar mais, a estar mais em contato com Deus, vai fazer com que saia, por exemplo, de determinada situação ou lugar para ir para um outro lugar. Não é acerca de nós, é acerca de Deus. E Ele permite, e Ele sabe o porquê. Muitas das vezes estamos tão acomodados também, não, estou bem aqui, e nem queremos olhar para o resto. Não é. E em tudo tem uma grande lição para a nossa vida, em tudo vem o crescimento. Amém. Tem a parte má e depois tem a parte boa, que eu tenho que saber tirar a lição e o proveito desta lição. Foi duro, chegou até ali, mais alguma coisa que o Senhor queria me fazer aprender. Tá bem, já chorei, provavelmente derramei lágrimas sobre isto, sobre a decepção, sobre a angústia, sobre a tristeza, mas agora vou-me recompor. Eu não posso ficar sempre no chão e pensar, aconteceu, e agora não. Vou me levantar, vou erguer de facto a minha cabeça e vou seguir. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Até porque o mundo espiritual não se move com lágrimas, mas sim Exatamente. com ação, É. posicionamento, É. guerrear. Exato. Por isso é que nós temos que nos revestir do capacete, não é? E ninguém Com vai ter pena de armadura. nós. Não. Ninguém vai ter pena de nós, ninguém Não. vai dar-nos nada de bandeja. E se não formos nós a correr atrás e não percebemos que, ok, determinada situação aconteceu, eu agora tenho que pegar, porque a vida é feita de batalhas, desafios, virá uma próxima batalha. E enquanto eu perco o tempo a estar ali, há coisas que estão a passar ao meu redor, oportunidades. E eu estou fixa a olhar para uma determinada situação, que é uma porta que provavelmente o Senhor já fechou para mim. É um ciclo que eu já devia ter encerrado e eu não encerro porque estou ali presa. Amém. Estou ali a vivenciar e a tentar roer-me, não é? Dentro de mim, a pensar e a martirizar-me. Passou. E a Silvia Siga em disse uma frente. coisa que me chamou a atenção. O que é bom dura pouco. Não falem demais da vossa vida. Não falem demais dos vossos projetos. Porque para o diabo ter acesso à nossa vida, nós é que abrimos a porta. Nós é que abrimos a porta. E como é que nós abrimos a porta? Falar com pessoas erradas. Muitas vezes está no meio do barulho, não é? E silenciar a voz de Deus, que é o nosso guia, a voz do Espírito Santo, dar ouvido ao mundo e acabar por estar na confusão, expor a nossa própria vida. Expor a própria vida está a abrir porta. Você está a abrir porta para o diabo entrar e depois quem vai fechar? O teu melhor amigo tem que ser o Espírito Santo. Depois ele vai orientar as outras pessoas para fazerem parte da tua caminhada. Me serve o que é fé para ti? Para mim, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. A fé é, de facto, depositar esperança em um Deus que eu não consigo ver com os meus olhos físicos, mas que tenho plena certeza e convicção que me ouve e que em toda hora e momento está comigo.
segura a minha mão, aonde quer que eu vá, eu caminho com Ele, Ele está ali e Ele sempre vem em meu socorro, quer seja nos momentos bons e maus, está comigo. Isto para mim é fé, acreditar que eu não o vejo, mas Ele está ali e atende às minhas orações. Yes. E é orar e saber que, ok, determinada coisa aconteceu. Para tudo a resposta, ainda que seja ou não, eu percebo. Tive fé e o Senhor me respondeu. E Amém. o Senhor me livrou. Deu-me um livramento em determinada situação. Glória. Orei por mim, orei por alguém e aconteceu na vida daquela pessoa. Uau, eu acreditei. Para mim, a fé é isto. Chegamos bem na reta final do nosso programa, do nosso Pod Fé, que é um programa que não é nosso, mas sim de Deus. Um conselho. Um conselho acerca da vida profissional, a vida acerca de vítimas, No campo geral. num cômputo geral, um conselho que eu gostaria de deixar às pessoas, não diminuam a vossa régua. Porque muitas das vezes nós queremos estar ali a viver em função daquilo que são os comentários dos outros para as nossas vidas ou aquilo que é a perspectiva dos outros para a nossa vida. Alarguem a vossa régua. Permitam-se viver, sonhar e perspectivar coisas novas, ir além. Sair muitas das vezes da mesmice vai exigir de nós sacrifício, vai exigir de nós maior esforço, mas no final vale sempre a pena. E caminhem com Deus, sempre. Em tudo coloquem Deus. É preciso orar, orar sem cessar, a toda hora e a todo momento. É o conselho que eu deixo a todas as pessoas. Não permitam que pessoas enganem-vos, contem mentiras a vosso respeito, porque a Bíblia já fala quem vocês são. Está ali toda a verdade acerca de vocês, está ali tudo que pode alimentar a vossa fé e tirar-vos de situações que muitas das vezes aos olhos humanos parecem impossíveis. Acreditem no Criador, acreditem em Deus, acreditem que Ele existe, Ele nos ama e nos escolheu desde o ventre das nossas mães. Ele é perfeito, Ele é maravilhoso e o conselho que eu dou é que se amem. Amem-se muito mais. Isso aqui vai especificamente para as mulheres. Amem-se muito mais a ponto de não terem que se anular para caber no mundo de alguém e a ponto de que não venham a permitir serem subjugadas só porque determinadas pessoas entendam que vocês devem permanecer em determinadas situações. Hoje há muitas possibilidades para nós nos desenvolvermos. Procurem ajuda. Procurem de facto pessoas certas que vos possam ajudar, que segurem nas vossas mãos e caminhem com vocês. Tenham uma rede de apoios que seja efetivamente funcional para todas as áreas da vossa vida, familiares, amigos, pessoas ao vosso redor. Ai, que bom. Serva, só mais uma coisa, eu não queria terminar este programa sem de facto assistir o podcast da irmã que falou sobre o abandono do pai do seu filho, Sim, sem estender o apoio também sim, a esta sim. querida irmã em Serva Cristo, Délia. a serva dela, dizer que pode contactar-me, que de facto nós estaremos a ajudar naquilo que diz respeito ao processo, que caso seja necessário abrir um processo judicial por causa da questão da regulação do exercício da autoridade paternal, estaremos com todo um gosto a fazer a ajuda, a assessoria jurídica, o patrocínio jurídico desta causa, totalmente gratuito. Quando nos comprometemos, se não são aqueles casos em que as pessoas possam efetivamente fazer a nossa compensação, nós não nos preocupamos. Estamos a fazer para Deus e é para Deus. E neste momento, como eu disse, estou aqui na qualidade de filha de Deus. E eu vim com este propósito, estender a mão à serva Adélia para contar com o nosso apoio neste processo. Pode deixar o contacto, serva de Deus, porque as mensagens são muitas e nós, a produção de Pode Fé, não estamos a dar conta. Mas Deus é aquele que é cuidadoso com os seus filhos, que nos apresentou mais uma vez uma serva, que também vive o propósito, que é ajudar, que é amar ao próximo. Quem ajuda um pobre ou um necessitado, alegra os olhos, o coração de Deus. Deixa os contactos, serva, se não for. Exato. Eu vou deixar o Instagram, a página do Instagram, Boa. Cíntia Gurgel, letras minúsculas, Cíntia Gurgel. No Instagram é fácil encontrar-me. Pode deixar-me uma mensagem no privado e eu vou estar a responder. Relativamente a contactos, temos uma página também, Projeto Unidos contra a Violência Doméstica no Género. Com letras minúsculas também, pode encontrar-me por via deste contacto. Quem quiser uma outra alternativa, eu vou deixar o contacto com a serva, obviamente tem, e pode mandar mensagem, a serva encaminhar-me, porque tive uma pequena experiência em termos de ter que disponibilizar o contacto telefónico. Exato. E depois dali, inclusive, sabemos como é que essa nossa sociedade está, então orar e vigiar, não é? Mas estamos aqui para ajudar. Entre em contato
com o podcast, não é Podfé, com Uhum. a serva, é Sim, né, que eu com todo um gosto estarei sim. a fazer o acompanhamento destas pessoas que efetivamente precisam. Para o caso concreto da serva Adélia, deixo o meu cartão, não é? E este é um caso que para mim será prioritário dentro Amém. daquilo que é a minha agenda. Amém. Uhum. Muito obrigada pela tua audiência, pela vossa audiência, neste programa que foi magnífico com a serva Cíntia. Que bom, dura pouco. Chegamos ao fim de mais um Pod P. Não se esqueçam, partilhem, partilhem o máximo, subscrevam a nossa página. A tua partilha está a salvar vidas. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Até já.